E agora nós vamos falar sobre o capítulo 3 e 4. Eu confesso para vocês que o capítulo 3, a gente já comentou um pouco ontem sobre a questão do esforço vale o dobro, que, que ela chegou a essa equação, é uma equação que a autora chegou. E eu confesso para vocês que a primeira vez que eu li, como eu estou relendo o livro, né, isso me chama bastante atenção. Ela já traz aqui a questão de que o talento leva ao êxito, né, ela tem um gráfico aqui no livro que vocês podem observar, e era algo que eu também acreditava bastante, né, que o talento era responsável pelo êxito. E aí nós vamos falar sobre isso que sim, é um mito que fica, ela deixa uma mensagem central muito forte sobre isso, e nós vamos falar sobre isso também. Na sequência, nós vamos falar no capítulo 4 de uma pergunta que, se a gente levar ao pé da letra e levar como lição de vida, fala muito sobre nós, que é até onde vai a sua garra. Então, para facilitar no estudo de hoje, eu vou dividir a minha tela. Percebi que a gente podia trazer isso para dar mais dinamismo. Depois você comenta aqui embaixo se ficou melhor, se faz sentido da forma como a gente está fazendo, para que a gente possa melhorar e trazer um conteúdo com bastante riqueza e com insights para que você possa construir a sua vida, construir a sua carreira com mais garra, com mais paixão pela perseverança. Quando a gente olha para o capítulo 3, eu separei aqui o que para mim fica como mensagem central ou a grande lição desse capítulo, que diz o seguinte: talento leva ao êxito, né? Então a gente não pode ter dúvidas sobre isso, sobre aquela aptidão em comum, como a gente viu no capítulo anterior, um dom natural que as pessoas possuem, uma facilidade em executar determinadas tarefas, mas o esforço vale o dobro. Então, o talento leva ao êxito, mas o esforço leva, ou melhor, o esforço vale o dobro. Se talento não explica o sucesso, o que explica? Então, eu acredito que essa é a pergunta que norteia, em especial nesse capítulo, o pensamento da Ângela, né? Então, eu vou separar aqui alguns tópicos para a gente conversar, né, que para mim faz bastante sentido a gente falar. É, ela compartilha aqui um estudo ou um artigo, melhor falando, que tem o título de A Trivialidade da Excelência, ou seja, o título já nos traz aqui uma ideia, uma provocação de que a excelência ela é trivial. E o trecho que eu destaco é o seguinte aqui: as mais impressionantes façanhas humanas são, na realidade, o agregado de inumeráveis elementos isolados, e cada um dos quais, em certo sentido, nada tem de extraordinário. Então é um artigo do Dan Chambliss que diz isso, né? Daí ela vai explicando aqui sobre esse estudo, sobre a conversa que ela teve, né, com esse Dan Chambliss. E um outro ponto que eu trago aqui é: o talento talvez seja a explicação leiga mais comum para o êxito nos esportes. Eu comentei um pouco sobre isso ontem, né? Que às vezes quando a gente define o sucesso de uma pessoa, o êxito de uma pessoa, associando apenas ao talento, a gente acaba, de uma forma inconsciente, provavelmente falando, ocultando vários elementos, né, várias ações, evolução, aprendizado, enfim, que aquela pessoa teve. A gente acaba colocando apenas como algo talentoso, né? E que naturalmente, né, até uma observação que eu fiz aquilo, que eu fiz aqui, a gente já falou sobre isso, que talento é a resposta comum que a gente dá para aquilo que a gente não vê. Se a gente continuar aqui, né, na sequência do argumento do Dan, conforme ela vai explicando, ela vai falando sobre essa conversa, né, que um alto nível de desempenho é, na verdade, um somatório de atos isolados que nada tem de excepcionais. Então ele vai explicando que, quando a gente vai olhando para a rotina, esse estudo é muito pautado na natação, né? Então, quando a gente vai vendo aí um atleta de alto desempenho, de alto rendimento, na natação aqui, se a gente colocasse, por exemplo, filmasse a vida dele e colocasse em time-lapse, né, a gente ia ver que ia ter uma repetição, né, uma vida até meio
com bastante monotonia, né? O cara entrando na piscina, nadando um determinado tempo, indo para academia, malhando, daqui a pouco indo na natação, só como exemplo, né? Não sou especialista em natação, só para deixar claro. Então a gente ia ver que é um somatório de atividades que, para nós, nada tem de excepcional, é uma coisa bastante, como o título sugere, trivial. E aí depois ela vai falando e o Dan provoca ela para ela ler Nietzsche. Daí ela diz assim: Nietzsche, o filósofo, o que um filósofo alemão do século XIX teria a dizer para explicar o caso de Mark Spitz, que é um caso que ela está falando. Né? Mas o fato é que o próprio Nietzsche refletiu bastante sobre as mesmas questões. E aí aqui, mais para baixo, na discussão, né, que ela vai lendo aqui sobre o Spitz, enfim, e aí eu destaquei um outro ponto que diz assim: chamar alguém de divino significa dizer aqui não precisamos competir. Então, quando você vai colocando a pessoa num patamar onde tem algo, por exemplo, como um dom, como algo assim, de uma forma inconsciente, a gente vai dizendo que a gente não precisa ou não pode competir com aquela pessoa, porque ela está num patamar que, para nós, por ser algo como se fosse presenteado, como se fosse abençoado, é algo que não nos compete. Então, se eu, eh, voltando aqui para a questão da natação, né? Se eu estou lá na raia 2 e o meu competidor está na raia 3, 4, enfim, que seja, e eu olho para ele e falo que ele é um ser divino, que ele é um talento nato, é como se eu dissesse assim: o primeiro lugar é dele, porque aqui não tem como a gente disputar, porque é algo divino. Só que agora vamos pensar nisso no nosso dia a dia, né? Lá na empresa onde a gente trabalha, né? Quando a gente está, às vezes, numa roda de negócios, né? Numa mesa de negociação. Será que às vezes a gente não se coloca num patamar muito inferior ao de uma pessoa, porque a gente vê aquele nosso par, aquele nosso colega, como alguém talentoso, e aí, pô, é um lugar onde eu não posso competir, não no sentido de que eu tenho que vencer ele, né? Só para a gente pautar isso. Mas aí eu olho de uma forma, ou me coloco de uma forma muito inferior a ele, né? Então eu não me desenvolvo, eu não leio um livro, eu não assisto uma palestra, eu não extraio um conhecimento porque eu estou num patamar um pouquinho inferior àquela pessoa. Aí aqui vai discorrendo, né, sobre outros exemplos, e aí aqui ela traz a famosa equação, que eu acho que para mim aqui, se a gente debruçar sobre isso aqui, a gente tem um conteúdo bastante rico para a gente falar. Que ela coloca que talento versus, ou melhor, vezes esforço, gera uma habilidade, é igual a habilidade. Então, se eu tenho uma predisposição, se eu tenho algo que para mim é um pouco mais fácil de fazer, enfim, e eu aplico esforço nisso, isso vai gerar uma habilidade. Quando eu pego essa habilidade e aplico esforço, né, vezes esforço, aí eu alcanço o êxito. Né? Então, quando a gente olha para isso, fica claro que o talento, sim, ele é um caminho, um atalho para o êxito, mas que através do esforço eu posso desenvolver uma habilidade. E quando eu pego essa habilidade e aplico o esforço, eu levo ao êxito. E se a gente for olhar, a gente pouco fala sobre a habilidade, mas não a habilidade no sentido de estar correlacionado ao talento, né? Às vezes a percepção que eu tenho, e em especial relendo o livro, é que às vezes a gente associa a habilidade ao talento. É como se a gente dissesse que talento e habilidade são as mesmas coisas. A gente pouco fala sobre a habilidade no sentido de você aplicar esforço, você se desenvolver e você alcançar esse patamar de habilidade. E aí, quando você pega uma habilidade, por isso que ela fala que o esforço vale o dobro. Porque se uma pessoa ela não tem a mesma facilidade, se ela não tem a mesma predisposição e ela aplica bastante esforço, ela de todo modo ela vai desenvolver uma habilidade e essa habilidade, com o esforço, vai levar ao êxito. Por isso que o talento em si leva ao êxito, mas o esforço vale dois. Então, no longo tempo, né, a longo prazo, o esforço pode vencer o talento, sim.
Se a gente olhar aqui, eu trouxe um trecho para a gente falar assim, ó: "O talento é a rapidez com que as habilidades de uma pessoa aumentam quando ela se esforça. O êxito é o que acontece quando essa pessoa utiliza as habilidades adquiridas". Então, de novo, né, fica muito claro essa questão de que o talento, quando utilizado com bastante esforço, ele fica praticamente imbatível. Só que se a gente não pegar essa habilidade e não aplicar esforço novamente, a gente não vai obter o êxito, né? Então, se faltar esforço em alguma etapa, o êxito não irá acontecer. Essa é a observação que eu fiz. Mais para frente aqui a gente vê uma fala dela sobre o Will Smith, né, que o Will Smith ela usa aqui como um exemplo, né, sobre essa questão, que e ele fala muito sobre essa questão da pessoa ser talentosa ou não, então ela acaba trazendo esse exemplo do Will Smith. Deixa eu pegar aqui, aqui está na página 58. Para Will Smith, sucesso significa ir até o fim. Quando lhe pediram que explicasse a sua ascensão à elite do entretenimento americano, ele disse: "Para mim, ou melhor, para mim, a única coisa que tenho de especial é o seguinte: eu não tenho medo de morrer na esteira ergométrica. Não vou ser superado e ponto final. Você pode ter mais talento do que eu, pode ser mais inteligente do que eu, pode ser mais sexy do que eu. Você pode ser tudo isso. Você me supera em 9 categorias. Mas, se subirmos numa esteira juntos, duas coisas poderão acontecer. Ou você desiste primeiro, ou eu morro. É simples assim. Então, pô, quando você olha assim essa questão de. Olha a entrega que a fala dele carrega, né? A gente pode subir numa esteira. Claro, ele está falando aqui de corrida, enfim, né? Mas imagina numa questão de teste para um filme, seja para o que for. Ele está querendo dizer assim, ó, ou você desiste, ou eu morro. Eu vou até o final. É como se não houvesse outra consequência a não ser eu chegar no final e obter êxito. Então, ele está querendo dizer que assim, ele não é uma pessoa mais talentosa, ele não é o mais sexy, mas ele vai subir na esteira ergométrica, ou você desiste, ou ele morre. E aí, eu lendo isso, e chegando aqui mais adiante, na página 63, né, que tem aqui o fechamento dela, né? Sem esforço, o seu talento não passa de potencial não concretizado. Sem esforço, sua habilidade não passa do que você poderia ter feito, mas não fez. Com esforço, com esforço, o talento se transforma em habilidade e, ao mesmo tempo, o esforço torna a habilidade produtiva. Então, olha só, o esforço torna a habilidade produtiva. Porque, de novo, né, imagina, vamos pegar o exemplo do futebol, aquele jogador que dribla, que dribla, que dribla, que faz lances maravilhosos, mas se ele, por exemplo, não resultar em um passe, se ele não resultar em uma assistência, se ele não resultar em um gol, isso não foi produtivo. Foi belo. A gente, na arquibancada, a gente vai dizer assim, meu, que legal, que bonito, ou assistindo pela TV, mas cadê o gol? Cadê o título? Cadê a capacidade de ser competitivo, de tornar aquele espetáculo, aquele lance bonito, aquele lance plástico em gol? Eu acho que fica faltando isso. E aqui, para mim, lendo isso, né, e quando a gente fala sobre que talento vezes esforço gera habilidade, habilidade vezes esforço gera êxito, o esforço, eu resumiria da seguinte forma, é uma espécie de juro composto, que tem a capacidade de multiplicar o talento. Ou seja, o esforço, ele é uma espécie de juro composto, porque o tempo vai trabalhar junto com ele, né? O esforço vai se fazer valer do tempo e vai multiplicar o talento ou a habilidade. Então, quando você utiliza o esforço de forma inteligente, que é o que também a gente vai falar mais adiante, você tem a possibilidade de multiplicar o seu talento ou de multiplicar a sua habilidade.
Uma mensagem que fica para mim aqui também, e muito pautada até nessa fala do Will Smith, nesse estudo da natação, que a gente acaba tendo aqui a possibilidade de usar como base para a gente entender, é a armadilha de ser bom o suficiente, né? O que é isso? Então, muitas pessoas, quando jovens, quando crianças, quando vão para uma escola, seja específica de atletas de rendimento, como natação, futebol, enfim, seja o que for, algumas se destacam justamente por possuírem uma aptidão em comum, né, que a gente viu lá na pesquisa do Galton, mas elas acabam esquecendo do esforço, de empregar trabalho árduo e assim por diante. Então, a pessoa que se apoia no talento, nessa facilidade, nessa aptidão em comum, ela corre o risco de treinar menos, porque ela não precisa se dedicar tanto, né? Imagina lá, vamos voltar no tempo, imagina um atleta de 20 anos contra outro atleta de 20 anos. Talvez a gente olhe lá eles em patamares iguais, mas se a gente fizesse uma viagem no tempo, né, e voltasse lá quando os dois atletas tinham 10 anos, talvez a gente vai ver o atleta A fazendo com maior facilidade aqueles exercícios, né, fazendo aquele jogo, fazendo seja o que for, com mais facilidade do que o atleta B. Só que o atleta B, ele pegou e empregou esforço ao longo do tempo e por isso ele conseguiu obter um patamar muito parecido com o atleta A ou às vezes superior. Então, o atleta, e aqui eu estou usando o atleta de novo, só como o livro fala muito do esporte, e eu acho que o esporte ele nos ajuda a encontrar com maior facilidade essa correlação com a vida mundana que a gente tem, né, com o mundo corporativo, com as questões de desenvolvimento humano, seja por onde a gente for correlacionar. Mas que a pessoa que é boa o suficiente, ela corre o risco de treinar menos justamente porque ela precisa, naquele momento, né, comparado aos outros colegas, enfim, de menos horas para gerar um resultado superior. Então, lá atrás, às vezes, uma criança com 10 anos que tem uma facilidade, por exemplo, para matemática, para desenho, em português, seja o que for, atividade que for, atividade esportiva, enfim, talvez para ela gerar um resultado acima da média, ela precisa de menos horas de dedicação. Só que daí isso vai fazer com que ela estude, que ela treine menos. Então tem essa armadilha, né? Claro que não são todos que se apoiam nisso, né? Tem pessoas que continuam se autodesafiando. Essas crianças ou essas pessoas, elas também têm um outro risco de recusar desafio que coloque a sua imagem em risco. Por quê? Ela não precisa provar. Ela com menos horas, né, com uma dedicação um pouquinho menor, ela consegue resultados superiores. E aqui, de novo, a gente vai cruzar com a questão do mindset fixo e de crescimento, que explica também isso aqui, né? A pessoa, ela tem o medo de falhar, ela não precisa colocar a imagem em risco, então talvez ela não vai empregar a mesma intenção, né, a mesma vontade para obter um resultado diferente. Para fechar aqui, trazer uma conclusão objetiva, talento importa, isso é inquestionável, mas menos do que naturalmente ou inconscientemente nós acreditamos. Talento é importante sim, mas menos do que a gente inconscientemente, ou até antes de ler esse livro, a gente vai dizer que ele importa ou que ele faz a diferença. Esforço importa mais do que valorizamos verdadeiramente. Então, quando a gente olha e revisita o capítulo 1 e 2 que a gente falou ontem, as pessoas tendem a valorizar o esforço de uma forma mais verbal, mas inconscientemente elas tendem a valorizar o talento. E o esforço vale sim, mais do que a gente inconscientemente ou de uma forma velada a gente valoriza, né? A gente acaba dando uma prioridade a dizer que o talento é mais importante. A gente diz na fala, sim, a pessoa esforçada merece, ela faz por valer. Inconscientemente isso não é tão verdade assim, mas esse esforço, ele vale sim, porque como eu disse, né, no meu entendimento, ao ler esse livro, ao ler esse capítulo, o esforço é um juro composto. Conforme a gente vai aplicando, conforme a gente vai empregando, conforme a gente vai utilizando, ele vai gerar resultados a longo prazo bastante expressivos. A chave do esforço vale o dobro, está em converter uma habilidade em êxito. Então, por isso, né? Então, às vezes eu não sou tão hábil,
em um determinado segmento, você não é tão hábil em um determinado ponto, mas conforme você vai aplicando esforço e tendo uma satisfação na insatisfação, lembra de ontem, né? Que você sabe, analisa e entende, pô, eu posso subir um degrau, eu posso me esforçar um pouco, não está fácil agora, mas se eu empregar habilidade, se eu empregar esforço, eu consigo subir um nível, você consegue transformar essa habilidade em êxito. E aí uma pergunta provocativa para você é a seguinte: até onde você coloca a sua habilidade à prova? Até quando você pega a sua habilidade ou pegaria a sua habilidade e estaria disposto a correr um risco, né, de colocar essa imagem, de mostrar o quão bom você é capaz. Mas não mostrar no sentido do ego, de ser o melhor, de ser o bonzão. No sentido de obter êxito, de fazer coisas diferentes, de utilizar a sua habilidade de uma forma produtiva. E o quanto que você emprega esforço em ampliar a sua habilidade. Então, pense nisso, né? Até onde você coloca a sua habilidade à prova e o quão disposto você está em produzir ou em empregar esforço para ampliar a sua habilidade, né? Para a gente não cair aí no viés ou no risco de já ter uma habilidade adquirida, de já entender que a gente tem um potencial, mas a gente não se desafia. Então, com isso, fica muito claro para mim essa questão do talento importa sim, a gente não adianta a gente passar o pano e dizer que não, ele importa, mas como o esforço conta o dobro, a gente tem a oportunidade de buscar se desenvolver, né, de ampliar uma habilidade que talvez quando a gente olha para o nosso par, quando a gente olha para uma pessoa que está ao nosso redor, a gente possui um pouquinho menos. Se a gente refletir no capítulo 4, somente nessa pergunta, até onde vai a sua garra, às vezes a gente não precisa nem ler. Se a gente refletir sobre essa pergunta, eu acho que já vale bastante a pena, né? Então, para isso, ela tem um teste aqui que é bastante revelador e provocativo. Eu confesso para vocês que eu tinha feito, mas aí eu, como eu anotei no livro a primeira vez, eu fiquei um pouco envezado aqui de fazer, eu já sabia o resultado, então eu acho que para mim não deu muito certo a segunda vez. Eu preciso, de repente, anotar num Word da vida e na semana que vem, em algum momento, voltar aqui para fazer de novo, né? Nessa vez eu fiquei com 2,7 na garra e da outra vez eu fiquei 3,9. Fiquei um pouquinho abaixo dessa vez, mas eu acho que por causa de ter lido o livro, de pensar, né? Talvez estar num momento mais de autocobrança, e eu acho que eu fiquei um pouco envezado, né? Eu tenho essa percepção. Ela coloca aqui a escala de garra, né, em percentuais, enfim. Eu não quero falar muito sobre isso, porque caso você não tenha lido ou chegado nesse ponto, eu não quero que você tire uma conclusão e já venha enviesado para fazer o teste. Então, ela fala sobre o teste, as perguntas que tem aqui, né? Por exemplo, tem uma pergunta aqui, ó, sou um trabalhador esforçado, eu termino tudo que começo, meus interesses mudam de ano para ano, enfim. Então, se você olhar aqui e responder de uma forma natural, vai te ajudar mais no primeiro momento. Mas aí depois que você fizer esse teste, olha para as perguntas de uma forma mais provocativa, né? O quanto que você tem feito aquilo, o quanto que a pergunta em si, quando você fala sim ou não, ou escala ela, né? Quanto isso tem te ajudado ou talvez te atrapalhado. Então, eu não quero gastar muito tempo aqui para não te deixar enviesado e daqui a pouco você perder ou não fazer o teste de uma forma, como é que eu posso dizer? Não é natural, mas de uma forma verdadeira, de uma forma honesta com você. Talvez você vai estar já pensando no que eu falei sobre o teste. Dando sequência, então, uma mensagem que fica para mim central desse capítulo é que garra é ter capacidade de manter uma paixão ao longo de anos, seja por conta de seu objetivo ou pelo processo. Muitas pessoas, elas possuem, e aqui tem um caso aqui do Jeff, que nós vamos falar sobre isso, que é um
um fotógrafo, na verdade ele acabou sendo jornalista, melhor dizendo, e aí eu vou falar sobre isso. O Jeff se tornou uma pessoa que ela conheceu, eles, se não me engano, eles estudaram juntos, né? Eles cursavam um mestrado na Universidade de Oxford, ela fala sobre isso, e que ele acabou se destacando na área jornalística, e ele foi para a África do Sul. Só que o ir para a África do Sul, ou África do Sul, se não me engano, agora eu estou na dúvida, que tem que buscar no livro. Mas esse ir para a África do Jeff foi uma paixão pelo processo. Tanto que aqui ele fala, né, ela pergunta para ele se ele tivesse que largar a África ou largar o jornalismo, qual seria a opção? Na cabeça dela, né, quando ela faz essa pergunta, ela acha que o Jeff abriria mão da África por causa da paixão que ela supostamente acredita que ele tem pelo jornalismo. Quando, na verdade, ele fala que, tá, eu largaria o jornalismo e continuaria na África. Então, tem pessoas que possuem uma paixão e desenvolvem um amor, ou seja a palavra que a gente quiser utilizar, pelo objetivo, né? Então elas possuem claramente um objetivo, e outras que é pelo processo, elas acabam gostando do processo. Normalmente, lendo aqui, ela até fala sobre as metas, a gente vai falar sobre isso, as pessoas que obtêm mais sucesso, elas possuem uma meta muito clara, né? Uma meta de nível superior, que é inegociável, e tem mais outros 2 níveis de meta. E aqui ela fala que conheceu o Jeff quando estávamos com 20 e poucos anos, na época cursávamos mestrado na Universidade de Oxford. No meu caso, isso foi antes da McKinsey, antes de lecionar e antes de me tornar psicóloga. No caso do Jeff, foi antes dele escrever sua primeira reportagem. Então ela vai contar essa história aqui do Jeff e como isso ajudou o Jeff a desenvolver a sua meta. Ele, quando chega na Universidade de Oxford, ele está meio perdido, né? Esse é o resumo da história dele. E em seu segundo ano em Oxford, ele percebeu que o jornalismo seria uma saída ainda melhor. Assim que entendi melhor o que era ser jornalista e como isso poderia me levar de volta à África, né? Então aqui ele está falando que ele queria voltar de volta para a África, o quanto isso seria legal e o que eu poderia escrever de forma mais criativa do que eu tinha imaginado. E aí aqui ele vai falando que ele desenvolveu, que ele traçou uma visão de futuro muito clara, né? Então, ele pensou no passo A, no passo B, até que ele pudesse voltar para a África. Então, o que para mim ficou claro é que ele traçou o objetivo do futuro, né? Ele teve uma visão muito clara de onde ele gostaria de estar, de que forma ele gostaria de chegar lá, o que ele queria ser e assim por diante. E aí sim, ele fez os desenhos das etapas para que ele pudesse chegar lá. Então, primeira coisa que ele fez aqui, né, na história fica claro, é que para ele ter esse retorno à África, ele desenhou isso como algo ideal, e aí, automaticamente, ele desenhou as etapas anteriores que levassem ele de volta para a África. E isso leva para mim aqui a mensagem central que fica, né, a mensagem central que fica é que consistência de interesse e a perseverança no esforço com foco ao longo prazo. Então, ele teve uma coisa que muitas pessoas fazem, que ele evitou começar sempre do zero. Então, ele queria ir para a África. Então, ele não ficou o tempo todo mudando esse sonho, esse objetivo principal. Ele tinha esse objetivo, né? Então ele teve um interesse a longo prazo e ele foi desenhando um caminho passo a passo para que isso acontecesse. Nem sempre, e ela vai falando sobre isso, né? Nem sempre as metas menores, né? Ela diz que a gente tem que quebrar em metas e elas precisam ter uma correlação. Nem sempre essas metas menores ou nos satisfazem, né? A gente pode perder o interesse por aquele meio para a gente chegar na meta maior, então isso é normal, isso é comum, ou elas podem entrar em conflito, então daí a gente tem que abrir mão disso. Então, o que para mim o Jeff fica muito claro que ele evitou é esse negócio de estar sempre começando do zero, que muitas vezes a gente cai nesse viés e nesse risco. Quando a gente olha aqui, ela chegou aqui num contexto, conversando com um tal de Pete, se não me engano, Pet, deixa eu ver se eu acho aqui, o nome da pessoa, agora me fugiu aqui, eu tô com o nome de Pet na cabeça, que ela cria a hierarquia de metas.
né? Então, ela também conta aqui o caso do Warren Buffett mais para frente. Então, ela tem a meta de nível superior, que é a bússola, que é o que te dá direção. Se a gente traçar, por exemplo, um atleta olímpico, de novo, né, é ganhar a medalha de ouro, então essa é a meta máxima, o sonho, e aí vai ter as metas de nível intermediário e de nível inferior. Então, as metas inferiores, ou melhor, as metas de nível intermediário, elas conduzem para a meta superior, e a meta de nível inferior, às vezes, elas entre si não têm uma correlação. Então, imagine um atleta de natação. Então, ele está lá traçando um objetivo de ser medalhista olímpico. Para ser medalhista olímpico, ele precisa, por exemplo, eu anotei aqui, ser rápido, ser forte e ter nutrientes de um nível necessário. Quando a gente quebra para metas inferiores, por exemplo, o ser rápido, ele precisa de musculação, ele precisa de algumas coisas, então tem uma correlação com ser forte. Quando ele precisa ter um corpo saudável, com nutrientes necessários, isso vai ajudar ele a ser forte, mas o que ele precisa fazer de cuidar da alimentação, de ter uma alimentação regrada, enfim, não necessariamente vai ajudar de uma forma direta a ele ser mais forte ou ele ser mais rápido. Mas às vezes essas metas elas possuem uma correlação, ou seja, quando eu tenho uma meta aqui de peso, alguma coisa assim, isso me leva a ser mais rápido e a ser mais saudável, por exemplo, né? Então elas possuem essa correlação, em outros casos, não necessário. Talvez é que a minha anotação aqui talvez pode ter deixado você um pouco confuso, mas se você ler aqui essa hierarquia das metas vai ficar muito claro. Então, assim, aqui um ponto que eu destaquei é: essas metas de baixo nível existem apenas como meios para o fim. Então, ela quer dizer que, eu também entendo da seguinte forma, que as metas de nível baixo a gente precisa ter pouca paixão por elas, porque pode ser que em algum momento a gente precise substituí-las. Aí aqui ela vai falando sobre o que alguns psicólogos definem sobre isso, né? E a rotina, uma anotação que eu fiz aqui, né? A rotina, as ações do dia sempre precisam estar ligadas à sua visão de longo prazo. Então, uma meta, ela só vai fazer sentido no curto prazo, né? O que a gente está fazendo hoje, o que a gente vai fazer amanhã, o que a gente vai fazer de tarde, se ela tiver uma ligação a uma meta de longo prazo. Senão a gente pode perder o foco e a gente pode perder a direção. E aí aqui, para mim faz muito sentido a gente falar sobre o que ela fala sobre o Warren Buffett. Uma pessoa foi lá, perguntou para ele, né, e disse que ele apresenta 3 passos para você definir uma meta, um objetivo, para que você consiga ter uma prioridade na sua vida, né, como ela coloca aqui. O primeiro é que você prepare uma lista de 25 metas de carreira. O segundo lugar, faça um exame de consciência e circule as 5 metas de maior prioridade, só 5. Então perceba, você vai pegar um papel e vai escrever 25 metas de carreira. Olha o desafio disso. Parece que é fácil, mas escreva 10, depois escreva mais 10 e ainda mais 5. Depois, você tem que circular as 5 de maior prioridade, só 5. Terceiro, examine bem as 20 metas que não circulou. Essas você deverá evitar a todo custo. São elas que desviam a sua atenção, consomem tempo e energia, afastando a sua atenção das metas mais importantes. Então, veja só, se você tiver, pode parecer trivial também a gente ter 25 metas, mas naturalmente às vezes a gente se desvia muito fácil, que é isso que ele está falando, né? Então, sem dúvida, mais um trecho que eu destaquei aqui, ouviria que o objetivo desse exercício é encarar o fato de que tempo e energia são limitados. Toda pessoa bem-sucedida decide o que vai fazer, em parte ao decidir o que não vai fazer. Então, esse exercício também tem uma provocação muito importante aqui, da gente saber o que é prioridade para nós, por isso que nós vamos empregar energia, a gente vai fazer no dia a dia aquilo acontecer. Para isso, a gente vai ter que deixar de lado algumas coisas que não nos faz sentido e que acabam consumindo energia. E na sequência aqui tem uma imagem aqui que para mim explica muito isso e é uma provocação bem interessante também para o mundo corporativo, que é uma espécie de um casal
num barco onde um marido, né, suposto marido e suposta esposa, cada um está nadando para um lado, né? Cada um está pegando remo e fazendo o barco ir em sentidos opostos. Então, quantas vezes a gente tem objetivos divergentes em sentido aquilo que a gente imagina a longo prazo. Então, a gente está fazendo, às vezes, alguma coisa no curto prazo que é divergente de uma outra ação que a gente precisa fazer e, por isso, a gente está estagnado, a gente não está indo a longo prazo. E aqui, depois, ela vai explicando sobre a questão de eliminar metas, criar metas no local de metas inferiores, né, de metas de quais os níveis que você tem que olhar, né, metas superiores, metas inferiores, para que você consiga atingir. E ela explica o caso de um cartunista que tinha o desejo de se tornar cartunista de jornal, ele tinha feito diversos cartoons, mas ele nunca tinha mandado para um jornal que era o The New York, que era The New Yorker, melhor falando, que era um jornal bastante famoso de cartoons. E aí, em um determinado momento, ele vai em e uma pessoa pede para ele criar 27. E ele fala, mas quem criaria 27? Ele se via meio engraçado. Aí tem um fato aqui que daí vai de encontro com o que a gente falou na aula anterior de querer um resultado diferente, mas fazendo coisas diferentes, né? Não através do mesmo caminho. Ele resolveu fazer uma coisa diferente. Esse é o ponto que eu destaquei aqui. Ele resolveu fazer uma coisa diferente. Fui à Biblioteca Pública de Nova York e examinei todos os cartoons que tinham sido publicados no The New York desde 1925. Então, ele estava fazendo cartoons e não estava conseguindo ser aprovado. Então, ele resolveu fazer algo diferente. Ele pensou, se eu quero ter um resultado diferente, eu preciso fazer algo diferente, porque a meta dele era se tornar um cartunista famoso. E aí ele vai falando, né, sobre isso. A única coisa que todos os cartoons tinham em comum era o seguinte: eles faziam o leitor pensar. Então, quando ele começou a analisar os cartoons dele e os que tinham sido publicados, ele percebeu que todos esses cartoons que estavam publicados nessa biblioteca pública, eles faziam ou levavam o leitor a pensar. Então, com isso, ele descobriu que ele tinha um meio de fazer diferente isso, né? Então ele tinha um objetivo, esse objetivo ele não estava conseguindo alcançar, lembra da questão do talento versus esforço? Então talvez se a gente fosse olhar para um cartunista que fosse mais provocativo, ele não tinha essa habilidade desenvolvida, o Bob. Mas aqui, através de uma autorreflexão, de uma análise mais aprofundada, ele descobriu que os cartoons publicados conseguiam levar a pessoa a pensar, o leitor a pensar. Com isso, eu fiz aqui uma anotação, né, que esses objetivos, essas metas principais, elas são inegociáveis, ou seja, a partir do momento que a gente tem essa visão clara, a gente não negocia mais, a gente vai atrás dela. Aí a gente tem uma questão de metas intermediárias que a gente precisa ser menos flexível do que as metas de nível inferior e um pouquinho mais flexível em relação a essa meta inegociável. Ou seja, essas metas de nível intermediário, a gente tem que cuidar para ter clareza se elas estão nos levando ao nosso objetivo principal. Então, a gente tem que ter um espaço para, de repente, revisitar elas, reorganizar, dependendo de cada situação, mas a gente não pode, ao tempo todo, estar mudando elas. Já as metas de nível inferior, a gente tem que ter um radar muito forte para saber se, de fato, elas nos conduzem a essa meta de nível intermediário, para que a meta de nível intermediário nos conduza à meta de nível superior. Então, no fim, não se abre mão, mas cuidado para os fins justificam os meios, para a gente não ficar preso nas metas. Aqui, para mim, eu anotei aqui, revisitar o Buffett, ou seja, eu olhar as 25 metas que eu tenho de carreira, como ele deu um exemplo ali, e focar nas 5 que geram resultado e evitar as 20 que vão gerar distração. Para essa aula, basicamente era isso que eu anotei, né? A gente vai ter aqui o crescimento da garra no próximo, então ela vai falar sobre isso, sobre como
a gente pode fazer a garra crescer. O meu objetivo na próxima aula é trazer aqui um resumo dessa primeira parte. Então, para a próxima aula aqui, que é amanhã no caso, a gente vai ter poucas páginas para ler, porque ela vai falar sobre o crescimento de garra, vai dar 13 páginas, mas aí o meu objetivo eu já preparei aqui um resumo, e de novo eu estou até trazendo aqui a questão do mindset, porque é muito importante a gente falar sobre a mente, sobre como a gente está utilizando o fator da mente a nosso favor. Seria isso. Depois comente aqui embaixo se você gostou de eu dividir a tela aqui, de estar dividindo a tela para a gente ter os slides junto, enfim, não é muito conteúdo, mas para que a gente consiga enriquecer o conteúdo. Pega o seu livro, acompanhe, porque você vai ter muito mais crescimento. Como eu falei ontem, né? A gente Eu sei, eu tenho clareza de que quando a gente pega um clube do livro, aonde eu tenha lido uma parte, você tenha lido outra, a gente consegue crescer, a gente consegue trocar uma ideia, a gente consegue dividir os conceitos, entender o que uma pessoa viu diferente da outra. Às vezes você, ao ler o livro, pode ter tido um outro insight e esse insight ter passado despercebido por mim. Então, essa riqueza da troca de informações, ela nos permite crescer, ela nos permite evoluir. Comenta aqui embaixo o que você gostou, o que mais te chamou a atenção. Se a gente olhar para ontem, né, para o capítulo 1 e 2, e juntar com 3 e 4, o que a gente pode fazer de diferente na nossa vida para a gente continuar essa senda evolutiva. Então comenta aqui embaixo que eu vou ficar bastante feliz, tá bom? Muito obrigado e te aguardo na próxima aula, no próximo módulo, para que a gente conclua aqui o capítulo 5 e faça um resumo dessa primeira parte do Garra aí, para que a gente construa um ano de 2026 com paixão, com poder de vencer as adversidades, com foco aí na perseverança e nos nossos grandes objetivos. Muito obrigado por me acompanhar até aqui.